hoje estamos aqui no Silêncio Digital com o Gustavo e o Renan. O Renan, presidente do Grêmio, e o Gustavo, segundo tesoureiro. Não, é tesoureiro geral, gente. Tesoureiro. Vamos lá. Então, primeiro eu queria saber com vocês. O que vocês acham dessa proibição do celular? Do celular, vocês quanto entidade do Grêmio? Eu acho que é muito fundamental a gente proibir o uso do celular, tá? Ó, tem que proibir mesmo, não pode usar. Primeiro que a gente tem que pensar o seguinte sobre essa lei. Primeiro que ela foi uma lei que, primeiramente, ela não passa, né, por um profundo debate com os estudantes. Por quê? Porque a gente tem, aqui no nosso país, entidades de representação estudantil gerais, que representam todos os estudantes do país, que é, no caso, a UBS, que representa a gente. A gente tem a UBS, que é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, e em nenhum momento durante o processo, pelo menos que eu tenho ciência, né, em nenhum momento que eu tenho ciência, houve esse debate com a UBS e com os estudantes sobre como seria essa questão. E, por exemplo, a gente sabe que tem várias consequências ruins e ao mesmo tempo boas. Por exemplo, quando a gente limita assim, o uso dos celulares durante a aula, a gente está fazendo o correto e fazendo com que a pessoa foque sua atenção no que o professor está falando. Só que quando a gente proíbe, para além, por exemplo, ao fim de todas as aulas, a gente já está impedindo que a pessoa tenha acesso à tecnologia, principalmente no IFE, onde os estudantes muitas vezes ficam depois do fim das aulas no campus, né? Então, eu acho que a lei em proibir o uso do celular dentro da sala de aula, talvez no período de aula, foi correta, mas fora disso, né, exagerar isso foi errado. Também no processo, né, de falta de debate com a UBS, com a FENET, que é outra instituição aí, e com os Grêmios mesmo. Aí já juntando nessa ideia, tipo assim, da proibição e tal aqui no nosso IFE, você acha que foi muito rigorosa? Tipo assim, o nosso diretor-geral tá andando com a prancheta e tal, tipo, muita firmeza nessa proibição? Eu acho que, por um lado, se é uma proibição, tem que ser proibido. Então eu acho que não tem muito como eu querer reclamar que existe uma proibição e ela está sendo cumprida. Eu posso reclamar da proibição, e é isso que a gente procura fazer. Mas, querendo ou não, se há essa lei, então devemos segui-la. Só que a gente tem que procurar formas de tentar não adaptar a lei, mas encontrar formas de lidar com ela da melhor forma possível para que fique bem para todo mundo. Então o Fernando, quando ele usa da prancheta e da advertência, ele está cumprindo nada mais do que o papel dele de diretor educacional. Porque esse é o papel dele, né? Aplicar a lei. Mas, então a gente não tem... Então, em relação a ele, aplicar a advertência, a gente não tem a crítica, mas a gente tem a crítica à forma como essa lei foi produzida e como que ela está escrita. Né? Que isso não é inerente à direção da escola, né? Isso é inerente ao governo federal e ao Congresso. Agora sim, mais focando na parte do nosso Grêmio. Você, Gustavo, enquanto tesoureiro, você acha assim, que tem uma dificuldade muito grande em conseguir dinheiro para a gente conseguir fazer as coisas do Grêmio? Eu acho que, por ser uma escola, conseguir dinheiro daqui, como não só do Grêmio, como projetos de sala, por exemplo, como festas e outras coisas, se torna um pouco difícil porque geralmente os alunos daqui não trabalham. Então, a renda é apertada. Juntando com o fato do nosso grau que a gente tem aqui, quarta parte do grau, se torna uma coisa complicada. Só para esclarecer, esse que está falando agora é Gustavo, aluno terceiro INF, não Gustavo, tesoureiro-geral do Grêmio. Mas, bem, acredito que é válido, dá para se fazer sim, como o bingo, por exemplo, que tem uma renda financeira bacana, e dá para fazer muita coisa com isso, porém não dá para fazer toda semana, não dá para fazer a cada mês isso daí e esperar que a renda se mantenha a mesma, porque a galera vai enjoando, então você tem que criar novos projetos, novas coisas, e tudo isso vai gerando um certo cansaço da galera, um gasto. Então, de início sim, porém a longo prazo vai se tornando uma coisa cansativa e que exige muito esforço para criar coisas novas, ficar pensando em como pegar coisas novas e, de forma geral, no começo sim, mas ao longo do tempo vai perdendo a capacidade de renda financeira, seja para o Grêmio ou seja para qualquer outro projeto. E vocês acham assim, que tem uma grande facilidade, tipo, a gente fazer um projeto,
essa daqui é a ideia de um projeto. Vocês acham que tem os alunos em si, eles ficam animados com a ideia, tipo, tentam participar, ou vocês acham que tem uma dificuldade nisso? Eu acho que a grande dificuldade aqui no Instituto, da gente, por exemplo, eu vou falar mais da questão do Grêmio, por exemplo, a gente organizar essa entidade aqui que é o Grêmio. Por exemplo, todo mundo aqui tem falta de tempo, porque é muito difícil, porque a gente tem que, ao mesmo tempo que manter o nosso desempenho nos estudos, porque a gente não pode colocar ele em segundo lugar em nenhum momento, a gente tem que trabalhar para construir essa entidade que é o Grêmio. Então, com a carga horária do Instituto, né, com a quantidade de tarefas, com a quantidade de atividades e manter isso paralelamente às atividades do Grêmio é muito difícil. Então eu acho que, e não só o Grêmio, em relação a qualquer outro projeto, o representante de sala tem que arrecadar juntamente com a sala dinheiro para viagem de formatura. Fica muito difícil por causa que a gente fica cansado por causa da carga horária do IFE, e aí é difícil fazer essa conciliação entre atividades extracurriculares, como o Grêmio, arrecadar verba para formatura, e a própria questão de se manter, né, motivado, coisa do gênero. Mas no geral, o que eu percebi do Grêmio é que a gente está motivado até agora, a gente está firme, a gente continua existindo e a gente está pronto para fazer a festa junina acontecer aqui no IFE, a maior festa junina que vai ser nos últimos 20 anos. Se preparem, gente, se preparem segundo o IFE. Não, agora não. Obrigada, gente. Foi um prazer. Não, só isso? Não. Só isso, não tem mais Deixa eu falar. pergunta. Não, demais, que ódio, eu gostei. Now the world don't move to the beat of just one drum.